Por quê? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e vamos lá para o penúltimo capítulo da nossa retrospectiva do Exterminador, agora chegando naquele que para mim é facilmente o mais sombrio e difícil dos filmes de se ultrapassar, que é, claro, O Exterminador do Futuro Gênesis, filme de 2015 dirigido pelo Alan Taylor. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para perder notificação dos próximos vídeos. Já pensou se um dia eu não falasse toda essa parte de curtir, se inscrever e clicar no vídeo? Agora que eu parei para pensar nisso, né? Porque eu sempre falo exatamente essa mesma frase, quase como se eu fosse programado como uma máquina. Bom, vamos lá. Como raios nós fomos parar em Exterminador do Futuro Gênesis, que sai 6 anos depois do Exterminador do Futuro A Salvação, lá de 2009, que também era uma tentativa de reiniciar a franquia, de estabelecer uma nova trilogia, mas como eu já comentei no meu vídeo, o filme do McG não foi um grande sucesso financeiro e isso é um grande eufemismo porque o estúdio responsável por ele, a Halcyon Company, literalmente declarou falência no mesmo ano e acabou tendo que vender os direitos do Exterminador do Futuro por um valor de 70 milhões de dólares. Eles literalmente foram a leilão para que investidores e estúdios de Hollywood demonstrassem interesse. É um longo processo pelo qual eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, pessoal, porque isso por si só geraria um vídeo inteiro. Basta eu dizer que por anos Exterminador do Futuro ficou na geladeira com diversos estúdios e potenciais financiadores querendo alguma parte desse negócio. O próprio James Cameron quase retomou os direitos em certo ponto da saga, né? Foi lá para 2011 que a Universal Pictures demonstrou interesse em reaver esses direitos, montando aí um pacote que teria o Arnold Schwarzenegger para estrelar, o Chris Morgan para escrever e o Justin Lin para dirigir, justamente trazendo a duplinha que deu muito certo aí nos filmes de Velozes e Furiosos. Esse interesse da Universal leva os investidores a montarem um pacote da franquia Exterminador do Futuro para apresentar para vários outros estúdios, como a Lionsgate, a MGM, a Sony Pictures, literalmente todo mundo interessado em Exterminador do Futuro, e nesse mesmo ano de 2011, passando a Universal para trás, quem acaba conseguindo os direitos é a Annapurna Pictures, da produtora Megan Ellison, que fez filmes prestigiados aí como A Hora Mais Escura, e ela rapidamente começa a construir esse projeto, contando com a ajuda do irmão dela, o David Ellison, que está por trás da Skydance, que por sua vez também traz junto a Paramount Pictures, né? Eles eram muito parceiros. Hoje, por sinal, nos dias atuais, o David Ellison fez uma merger, ele fez uma junção com a Paramount Pictures, está salvando o estúdio aí de uma fria. Então eles começam a desenvolver esse projeto e a Megan Ellison não é boba nem nada, ela vai logo atrás do James Cameron para pedir ajuda e conselhos de como tirar isso do papel. O Cameron naturalmente não se envolve em nada criativo de escrever ou dirigir, mas ele sugere uma roteirista que estava trabalhando com ele em uma das 2 ou 3 continuações do Avatar, que é a Laeta Kalogridis, que também trabalha com Patrick Lussier, e os dois desenvolvem esse primeiro roteiro que é descrito como uma continuação, mas também um reboot que vai ignorar alguns filmes, manter só o 1 e o 2 no cânone e, claro, ser o primeiro de uma nova trilogia. Eles estão sempre pensando em fazer 3 filmes ao invés de fazer apenas um. Nesse desenvolvimento, o Justin Lin acaba saindo dessas conversas porque ele está bem focado em Velozes e Furiosos depois de Star Trek Sem Fronteiras, e a lista de diretores que eles tinham em mente para substituir incluíram o Rian Johnson, o Denis Villeneuve e até mesmo o Ang Lee, mas quem acaba sendo contratado é o Alan Taylor, um veterano da TV, da HBO, que tinha feito sua estreia nos cinemas com o Thor, O Mundo Sombrio, em 2013, e é engraçado, pessoal, eu vi essa entrevista, né? A namorada do Alan Taylor na época, que era uma artista de storyboard, disse que depois de ler o roteiro, insistiu que ele não fizesse o filme. E ele, né, meio teimoso, meio sonhador, disse que poderia consertar o roteiro, ele poderia fazer o filme dar certo, e também ele era um grande fã dos 2 primeiros filmes e tinha um desejo muito grande de trabalhar com Arnold Schwarzenegger, que já estava garantido para voltar, até porque a carreira política dele já tinha acabado. Com Arnold Schwarzenegger voltando, você deveria naturalmente escalar outros atores para os papéis centrais, né, a Sarah Connor, o Kyle Reese,
Seria a primeira vez que a gente vê a Sarah Connor no cinema desde o Exterminador do Futuro 2. E antes da Emilia Clarke ser escalada, a Brie Larson e a Tatiana Maslany foram cogitadas e pessoalmente considero essas duas escolhas melhores do que a Emilia Clarke. Eu sinto que a Emilia Clarke, né, deve ter tido uma ajudinha da Alan Taylor, né, dirigiu ela em Game of Thrones. E pro Kyle Reese, inexplicavelmente, antes do Jai Courtney ser escalado, os nomes aí do Garrett Hedlund e do Boyd Holbrook, que tem muito mais a ver com o Michael Biehn, foram cogitados, mas o australiano aí conseguiu o papel, né? Foi uma fase complicada de 2015, dos anos 2010, onde o Jai Courtney aparecia em tudo quanto era projeto, que pra mim é um grande erro de escalação de elenco, mas eu falo sobre isso depois. Com um orçamento de 155 milhões de dólares, as filmagens se desenvolvem de abril até agosto de 2014, com locações em Nova Orleans e São Francisco. E eu devo mencionar que uma das primeiras peças de marketing do Exterminador do Futuro, Genesis, né, uma grafia muito estranha do título em inglês, é esse ensaio da Entertainment Weekly que é de dar vergonha toda vez que eu olho pra ele. Pelo amor de Deus, olha a cara do Matt Smith nesse ensaio. Nossa, 2015, grandes tempos foram aqueles. E o resultado, né, pessoal, eu sinto que eles poderiam ter feito algo simples e eficiente, tal como o reboot do Star Trek do J.J. Abrams. Eu sinto que esse era o objetivo deles, eles iam tentar usar a viagem no tempo dentro da história para rebootar a franquia, mas o resultado, sem brincadeira, gente, eu tenho alguns amigos meus que gostam desse filme. Matheus Fragata, eu sei que você adora, me desculpa, tá? Mas eu acho que o Exterminador do Futuro Gênesis é um dos piores blockbusters que eu já vi na minha vida e é uma das tentativas de reputar uma série assim mais embaraçosas que eu lembro de ter visto. A história do filme recria os eventos do filme de 1984, quando John Connor, vivido por Jason Clarke, envia o soldado Kyle Reese, vivido por Jai Courtney, para proteger sua mãe no passado. Mas ao chegar na década de 80, Kyle percebe estar numa realidade alternativa, onde se alia com a destemida Sarah Connor, vivida por Emilia Clarke, e uma versão envelhecida do T-800, vivido por Arnold Schwarzenegger. Ok, vamos lá. Vamos por partes. Por onde a gente começa falando desse daqui? De primeira, eu tava gostando do Gênesis. Eu acho que ele tem um início bem promissor, porque é o Alan Taylor, que eu considero um diretor bem capaz, bem eficiente, recriando o filme do James Cameron. Ele tá usando uma paleta de cor parecida, eu acho que ele até filmou em película para fazer essas cenas iniciais. Então você tem a vibe interessante de estar revisitando aquele ótimo filme da década de 80, né? Aquela atmosfera, as sombras, o design. Por um certo tempo, enquanto eu assisti o Gênesis, eu até pensei, poxa, se isso acabar virando um simples remake do primeiro Exterminador do Futuro, até que não seria tão ruim. Porque naquele filme, você entende os riscos, você entende o objetivo, você entende a missão, o drama humano e emocional é muito claro. Então, beleza, né? Um remake do primeiro Exterminador não é exatamente o que eu queria, mas por isso, show, eu acho. Porém, o que o Gênesis começa a fazer ao introduzir esse vilão misterioso do Matt Smith que estava infiltrado no grupo da resistência do John Connor é brincar com a viagem no tempo, né? No momento em que o Jai Courtney é enviado de volta para os anos 80, acontece algo com esse vilão e o John Connor e ele acaba indo parar numa versão diferente de 1984. E quando ele chega lá, a Sarah Connor já tá transformada, já é a guerreira, e ela tá junto com essa versão do T-800, que é como se fosse o protetor dela, que ela constantemente se refere como Pops. Pops. E na legenda aparece até Papi. Então, a sensação que eu tenho nesse filme aqui é que ele tá constantemente reescrevendo a si mesmo. É quase como se ele estivesse sendo rebutado em tempo real. Então, quando o Kyle Reese cai lá nessa confusão, ele está diante de uma nova Sarah, de uma nova missão, de um novo propósito, e esse outro propósito também leva eles a uma outra reinvenção, porque a Sarah já está esperando a chegada do Kyle Reese e do Exterminador clássico dos anos 80, eles têm que matar ele, pegar o Kyle, garantir que o Kyle vai engravidar ela e criar o John Connor no futuro, e eles acabam indo para um caminho onde eles constroem uma máquina do tempo no esgoto dos anos 80 para levar a Sarah e o Kyle para o futuro, onde a Skynet vai ser ativada por um aplicativo chamado Genesis. Então, primeiro, como que você constrói uma máquina do tempo nos anos 80, sabe? Eu não consigo acreditar nisso. Tipo, beleza, a gente tem que ter a peça do Exterminador antigo lá para usar o dispositivo. Você
tem uma desculpinha aí pra falar que você precisa de tecnologia do futuro pra criar essa máquina do tempo, mas pelo amor de Deus, como que isso é possível? Sério, eu lembro que quando eu tava no cinema a primeira vez, eu fiquei tão impressionado do sentido ruim de que eles estão viajando no tempo. Na verdade, esse filme se passa em 7 linhas do tempo, pessoal. Se você considerar todos os eventos da Sarah Connor criança, do futuro pós-apocalíptico, dos anos 80, de 2017, é uma bagunça. Sério, o que a Laeta e o Patrick fizeram no roteiro desse filme talvez fizesse sentido em algum ponto do filme, mas é tanta informação, é tanto paradoxo, é tanta coisa que vai se reescrevendo. Tipo, eles plantam alguns mistérios para possíveis continuações, como quem enviou o T-800 original, o Pops, para cuidar da Sarah Connor nos anos 50, né? Mas são coisas que acabam não resolvidas e ainda tem essa reviravolta que eu acho tão besta, de que a Skynet sequestrou o John Connor, transformou ele no exterminador de alguma forma e envia ele pro passado pra ir atrás da Sarah e do Kyle. E aí ele tem que lutar com o Arnold Schwarzenegger, né? E agora ele é um exterminador com nanotecnologia. Eu acho que essa é um aprimoramento interessante de tecnologia, de efeitos visuais, né? O metal líquido, show. O que você faz agora? Nanobots, nanotecnologia. Até interessantezinho, mas meio genérico. E eu sinto que essa ideia de ser o John Connor é simplesmente um por que não? O que a gente não fez ainda? Ah, já teve metal líquido. Ah, já teve o Arnold Schwarzenegger do bem. Já teve Exterminador à mulher. Vamos fazer o John Connor, o Exterminador. Tá bom. Isso porque, na época, a Paramount estava tão desesperada com esse filme que eles entregaram essa twist nos trailers, nos pôsteres, não sobrou literalmente nada de surpresa no filme. Eu poderia passar o tempo inteiro aqui falando do como eu não gosto do roteiro e da história do Gênesis, mas aí o buraco é mais embaixo, tá, pessoal? Porque o Arnold Schwarzenegger, ele volta aí no papel icônico dele e é ok, é divertido, ele certamente sabe fazer esse estilo robotizado, mas eu não gosto da ideia de que o Pops é inteiramente uma máquina de fazer piada, de humor. No Exterminador do Futuro 2 você tem o balanço certo dele tá aprendendo a fazer as gírias, ele tá aprendendo os maneirismos, aquele momento meio badass. Nesse daqui é a versão Taika Waititi do Exterminador do Futuro, sabe? Eu acho que é piadinha demais, é aquela cena cortada do T2 que ele aprende a fazer o sorriso, sabe? Durante o filme inteiro, e eu não gosto muito dessa ideia. Eu não gosto dessa relação de pai e filha que ele tem com a Sarah Connor. Eu acho uma ideia meio besta. Assim como a Emilia Clarke de Sarah Connor, eu gosto dela no Game of Thrones e em alguns outros papéis que eu não consigo pensar em nenhum agora, mas eu acho que ela tá muito forçada como a Sarah Connor aqui, muito exagerada, muito, assim, um carisma exageradamente alto pra essa personagem, assim. Eu não consegui comprar, sendo bem sincero. Eu sinto que a Brie Larson e a Tatiana Maslany teriam sido escolhas até de perfil mais interessante pra esse tipo de personagem. E o que eu posso dizer do Jai Courtney, né, pessoal? O Boyd Holbrook e o Garrett Hedlund seriam escolhas perfeitas, mas a gente tem aí o Jai Courtney, que é literalmente uma porta. Sério, ele é um dos caras mais sem carisma que eu já vi em Hollywood. Com todo respeito ao Jai, ele deve ser super gente boa, super bem relacionado, porque ele conseguia papel em tudo quanto era produção, mas o cara não era bom ator. Não era bom ator. Tanto que a gente nem vê mais tanto ele hoje em dia. Que erro astronômico foi Jai Courtney como Kyle Reese. O próprio Kyle Reese não tem nada que fazer nesse filme, né? Você tinha um arco para ele no primeiro original de 84, aqui ele não tem mais o que proteger, ele não tem mais o que fazer nada, ele tá só seguindo aí na viagem como se ele tivesse sendo o novo namorado da Sarah Connor, que tem uma relação de ciúmes de sogro aí com o Pops do Schwarzenegger. Eu odeio a escalação de elenco desse filme, pessoal, é sério, nada funciona pra mim, é embaraçoso, é vergonhoso. Isso porque eu nem acho que o Alan Taylor é um diretor ruim. Eu acho que ele, junto com o diretor de fotografia, o Kramer Morgenthau, como eu já mencionei, consegue recriar bem a estética e a vibe do filme de 84, tem um trabalho competente de efeitos visuais e até de alguns efeitos práticos nas cenas de ação, apesar de eu achar que elas são muito repetitivas, né? As 3 principais dela envolvem perseguições de veículos e gente atirando. É a base do que o James Cameron fez nos 2 filmes dele, mas aqui, literalmente, não tem nada de novo e você tem que recorrer ao Arnold Schwarzenegger sendo um míssil humano para destruir um helicóptero, né? Pra mim, eu já acho isso muito exagerado, meio fora de tom. Tem até um T-1000 nesse filme também, né? Um T-1000 asiático, eu não entendo muito bem porquê, mas ele está nesse filme, né? Tipo, joga tudo aí, bota tudo que poderia funcionar. Tem uma coisa nesse filme, eu tô lembrando agora disso.
O J.K. Simmons está em Exterminador do Futuro Gênesis. Ele conta numa entrevista que ele aceitou um papel nesse filme porque a filha dele era fã do Jai Courtney. E é engraçado, né? Foi um dos primeiros papéis do J.K. Simmons depois de ganhar o Oscar por Whiplash. Ele faz a versão envelhecida de um policial que nos anos 80 viu os exterminadores lutando e anos depois tenta convencer todo mundo de que os exterminadores são reais. Poderia ser algo interessante na linha desse filme se ele já não tivesse tantas outras coisas para lidar. O John Connor do mal, as linhas do tempo paralelas, o aplicativo Genesis que acaba se transformando na Skynet. Enfim, pensar nesse filme me deprime, gente, porque eu acho que ele faz todas as decisões erradas possíveis em elenco, em história, em ritmo. A direção não é um problema tanto, porque o Alan Taylor ele é um operário, ele é um apertador de botão, mas ele é muito profissional e competente no que ele faz, só que nem ele conseguiu salvar esse filme, tá? Voltando ao que eu falei, que o Alan Taylor pensou que ele poderia consertar esse daqui, eu acho que nenhum diretor, nem o James Cameron, poderia pegar esse roteiro e transformar em algo bom. Ele é realmente uma bomba atômica nível Skynet. Para o Exterminador do Futuro Gênesis, eu dou uma nota 2. Pois é, eu tentei revisitar esse filme, eu tentei dar outra chance, olhar as ideias dele, o que ele estava querendo fazer, mas não dá não. Esse daqui segue para mim como o pior da saga. Eu sei que muita gente não gosta do 6, mas o 6 é o Exterminador do Futuro 2, julgamento final, perto do Gênesis, de verdade, pessoal. E o lado financeiro, né, por mais que eu não considere o filme bom, até que ele conseguiu se sair bem melhor do que o A Salvação, com uma estreia nos cinemas americanos em 1º de julho de 2015, uma abertura de 27,18 milhões de dólares, fazendo 89,760 milhões na bilheteria doméstica e no mundo inteiro, literalmente sendo salvo pelo mercado internacional, 440,603 milhões. Até conseguiu pagar as contas, não saiu no prejuízo, porém, a recepção negativa do filme acabaria levando a franquia para mais um hiato e mais um reboot. A gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo do especial sobre o Exterminador do Futuro Destino Sombrio. Mas enfim, pessoal, deixem aí nos comentários depois o que vocês acham de Gênesis. Eu sei que alguns de vocês gostam, eu já vi alguns comentários na minha postagem, então fiquem à vontade, não tenham vergonha, declarem seu amor ao Exterminador do Futuro Gênesis, ou também, se vocês quiserem, né, podem se juntar a mim para jogar pedra nesse reboot fracassado. Sério, pessoal, obrigado pela visita e até a próxima sessão.